Olá amigos, sou o professor Jusilândio Souza e estarei aqui com vocês pela Escola do Concurseiro, levando para vocês o curso de conhecimentos bancários mais completo e mais atualizado do mercado. E a gente vai começar dizendo para você que este curso ele é completo porque vai abranger a quase totalidade dos conteúdos presentes nos principais editais, e ele é atualizado porque nós estaremos a cada slide, a cada conteúdo, dizendo para você as mudanças recentes que aconteceram, inclusive nos anos de 2015 e 2016, onde diversas mudanças foram feitas, decretos, leis, resoluções do Conselho Monetário Nacional. Então tivemos diversas novidades em 2015 e 2016 e certamente nas próximas provas nós teremos a cobrança disso aí. A gente vai trabalhar nesta primeira aula com a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. A gente vai dizer para você o que é o Sistema Financeiro Nacional, a gente vai dizer para você como é que ele funciona, as principais instituições, especialmente Conselho Monetário Nacional. Para você ter uma visão geral das primeiras 4 aulas, a gente mostra aqui para você um panorama, né, para você se situar. Nas primeiras 4 aulas vamos trabalhar com, como eu já disse, uma introdução ao sistema financeiro, juntamente com o Conselho Monetário Nacional, que a gente vai ver que é o órgão máximo normativo do Sistema Financeiro Nacional, e ainda não vi uma prova de concurso que não cobrasse, no mínimo, 2 questões diretamente ou indiretamente ligadas ao CMN, ao Conselho Monetário Nacional. Banco Central do Brasil e o Copom, a gente vai trabalhar na aula 2, né? O Copom e o Banco Central do Brasil também são conteúdos muito cobrados nas provas de concursos em conhecimentos bancários e, inclusive, em atualidades também, né? Essas primeiras aulas, elas contemplam, obviamente, conteúdos também da disciplina atualidades. Geralmente, os editais cobram atualidades do sistema financeiro. Então, quando você estuda com a gente conhecimentos bancários, você acaba também se atualizando, já que o curso é atualizado, e isso ajuda você nas provas de atualidades. Também na prova de redação. Quando o concurso tem redação, muitas vezes o tema da redação é um tema voltado ao sistema financeiro, tá? E daí a importância de você adquirir o curso aqui da Escola do Concurseiro, um curso realmente atualizado. Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. A gente vai trabalhar com eles aqui na aula 3. E preste bem atenção, porque muitas alterações aconteceram em Conselho de Recursos. E as provas têm cobrado bastante este conhecimento, tá bom? E nós vamos estudar na aula 4, Sistema de Pagamentos Brasileiro, tá? Você vai ver, por exemplo, a história, né, entre aspas, da TED. A gente vai falar sobre a criação da TED e você vai ver que há novidades também em relação à TED, a transferência eletrônica disponível. Então, só para você ter uma ideia do que vamos ver nas primeiras 4 aulas e para você perceber desde já que o nosso curso realmente será um curso atualizado, um curso preparado, objetivo, mostrando para você realmente aquilo que cai, por que cai e como cai, o mais importante, tá bom? Então, a Escola do Concurseiro traz para você então aqui o professor Jusilândio Souza contigo neste curso completo. E vamos começar a aula já mostrando para você aqui, falando sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. O que é um sistema financeiro? O que é um sistema? Um sistema, ele é um conjunto de um sistema financeiro, um conjunto de normas, de regras, de práticas, de protocolos, de instituições, de pessoas, não é? Que estarão trabalhando de forma harmônica, ou pelo menos deveria estar de forma harmônica, para atingir um objetivo. Na verdade, isso se encaixa na definição de sistema em qualquer disciplina.
Um sistema é sempre um conjunto de coisas, de procedimentos, de práticas, que reunidas e funcionando harmoniosamente vão alcançar o objetivo traçado. Em sistema financeiro, quando a gente reúne essas regras, essas normas, pessoas, e a gente parte para atingir o objetivo, a gente vai estar, na verdade, encontrando, de certa forma, essa harmonia entre famílias, empresas, governos e o resto do mundo. Puxa, professor, o senhor está viajando quando o senhor diz isso, o resto do mundo? A gente usa isso em economia para se referir aos demais países, né? Aquelas localidades que não são o nosso país, ok? Mas qual é o objetivo de um sistema financeiro? Vamos descobrir juntos qual é o objetivo de um sistema financeiro? Olha que interessante. Esse curso é uma viagem. Você vai adorar, eu tenho certeza que você vai amar isso aqui. Bom, imaginando, né, para simplificar, imaginando aqui uma economia onde nós temos famílias e empresas, ou seja, para simplificar o modelo, vamos supor que existisse uma economia, né, totalmente fechada, né, sem governo, que tivéssemos apenas esses dois agentes econômicos aqui, famílias e empresas. E famílias e empresas negociando entre si. Então, numa visão que a gente chama em economia de fluxo real, nós teríamos aqui um fluxo de bens e serviços saindo das empresas, indo para as famílias, e em contrapartida, as famílias, fluiriam das famílias para as empresas os fatores de produção. Por exemplo, a mão de obra, né? A gente não vai entrar aqui em aula de economia, que não é necessário, mas algumas coisinhas a gente precisa conhecer, porque cobra-se em provas, aparecem em textos, etc. Então, o que são fatores de produção? Olha, terra, né? O terreno, o local onde a empresa funciona, é mais do que isso, mas vamos simplificar aqui, capital, trabalho, a mão de obra em si. Então, para exemplificar, as famílias, elas trabalham para as empresas. Então, o fator de produção, mão de obra, as empresas contratam das famílias. Em contrapartida, as empresas vendem para as famílias bens e serviços. Então, há um fluxo real, né? Há um fluxo de bens, de mão de obra, também terra, né? A gente usa essa expressão em economia para dizer local mesmo, local onde está situada a empresa, o local de produção e assim por diante. E a gente diz o seguinte, pode ser o aluguel, por exemplo, a empresa pode alugar de uma família um local para se estabelecer, tudo bem? Então, por enquanto, entenda a mão de obra, fica mais fácil para você, tá? Então, as empresas vendem bens e serviços para as famílias, por sua vez, vendem a sua força de trabalho para as empresas. Ok, mas olha, eu disse vendem, tá vendo? Ou seja, por trás deste fluxo real, deste fluxo de bens e serviços e de fatores de produção, por exemplo, a mão de obra, né? Nós temos um fluxo monetário. Um fluxo, na verdade, então por trás daquele fluxo real temos um fluxo monetário, que se tratam de salários, aluguéis, né? Essas empresas pagam para as famílias salários, aluguéis, ou seja, dinheiro, e as famílias também utilizam dinheiro para comprar os produtos das empresas, ou seja, para os gastos das famílias na aquisição de bens e serviços produzidos ou gerados, no caso de serviços, por essas empresas. Então, quero que você entenda o seguinte, existe um fluxo real de bens e serviços e de fatores de produção, por exemplo, a mão de obra, como vimos nesse slide aqui, e por trás desse fluxo real existe um fluxo monetário, que é o que eu estou mostrando aqui, ou seja, o dinheiro. Olha, chegamos em dinheiro, né? Obviamente, durante a longa história da humanidade, não foi sempre assim. Houve época, por exemplo, em que não se utilizava dinheiro ou qualquer tipo de moeda para poder comprar,
e eram feitas as trocas, o escambo. Quem tinha um excedente de arroz, usava esse excedente para adquirir o feijão. Um exemplo aqui bem, né, com produtos bem mais modernos. Tudo bem. E aí, durante a evolução econômica da humanidade, criou-se o dinheiro. Hoje, na verdade, o dinheiro já está em fase de extinção. O dinheiro, né? Nós estamos tendo hoje transações praticamente eletrônicas. Há cidades, grandes cidades no mundo, onde a tradição de passar o dinheiro de um para o outro já está se acabando e isso tudo é feito agora em débitos e créditos, tá? Mas entendemos ainda que o dinheiro ainda está prevalecendo em quase todo o mundo. Bom, independente de dinheiro de mão em mão ou o sistema de débitos e créditos que já existe, porém em menor quantidade do que o dinheiro, independente do que seja o meio de pagamento, olha o nome que a gente vai usar, o nome técnico aqui, né? A expressão técnica, o meio de pagamento, independente de qual seja o meio de pagamento utilizado, nós precisamos ter um controle sobre isso aí. Olha onde eu quero chegar. Mas, antes de eu chegar neste controle, entenda também que uma economia não é feita só de empresas e famílias, né? Obviamente não é. Uma economia é feita também de dois outros agentes econômicos, que são o governo e o resto do mundo. Então agora a gente vai complicar um pouquinho mais. A professor Jusilândio já vai complicar. Olha, fique tranquilo, eu tenho certeza que você vai me entender. No início a gente vai começar com um linguajar bem popular para você entender melhor do que se trata. A partir da segunda, terceira aula a gente já vai começar a empregar detalhes mais técnicos, nomenclaturas mais técnicas, para se aproximar bastante do linguajar da prova, tá bom? Ok? Muito bem. Então, nós temos agora um fluxo completo aqui com os 4 agentes econômicos. Então, todos os agentes econômicos podem ser resumidos nesses 4 aqui. Famílias, empresas, como já vimos nos slides anteriores, governo e o resto do mundo. Então, as famílias se relacionam, trocam fluxos monetários e fluxos reais com o governo? Sim. Por exemplo, fluxo monetário. As famílias pagam impostos para o governo. Olha a setinha aqui de família para governo. O governo, ele passa subsídios para as famílias. Por exemplo, lembra? Bolsa isso, bolsa aquilo, né? Vivemos um governo aí cheio de bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo. Os subsídios, né? E assim por diante. Então, dinheiro flui também do governo para as famílias, assim como das famílias para os governos. Um grande exemplo são os impostos. E do governo para as empresas? Subsídios, né? Quando o governo, por exemplo, quando o governo foi feito isso, inclusive, alguns anos atrás, poucos anos atrás, em que o governo dispensou impostos, o governo fez uma desoneração da folha de pagamento, né? O governo dispensou impostos. Então está havendo um fluxo do governo para as empresas. E das empresas para o governo, quando as empresas pagam ao governo seus impostos, é um grande exemplo. Quando vendem, né? Quando o governo compra, por exemplo, das empresas, o governo paga as empresas pelo produto que adquiriu e assim por diante. Aí já é do governo para as empresas, tá? Então, nós temos essa transação entre esses 4 agentes econômicos. Resto do mundo, as famílias mandam dinheiro para o exterior, né? Para fazerem compras, importarem produtos, mandam para filhos que estão estudando lá fora e precisam desse dinheiro. Também do resto do mundo, ou seja, de qualquer outro país, há um fluxo monetário para as famílias. Pessoas que moram lá fora mandam dinheiro aqui para os seus familiares e assim por diante. E do resto do mundo para as empresas também. Se uma empresa deseja adquirir um produto em outro país, importar esse produto, ela pode fazer isso aí, seguindo diversas regras, obviamente, mas haverá um fluxo monetário, é isso que eu quero que você entenda, entre a empresa que está comprando e aquele país que está vendendo, a empresa no país que está vendendo. Tudo bem? E do resto do mundo para as empresas também, ok? Então você tem esse fluxo e esse fluxo precisa ser controlado. Então, vamos à pergunta lá atrás, qual
o objetivo de um sistema financeiro? Vamos unir essa pergunta a esta aqui. E qual a utilidade de um sistema financeiro? Ok, o objetivo de um sistema financeiro, o objetivo básico, é controlar o fluxo monetário, ok? E o fluxo de bens e serviços, manter o controle deste fluxo monetário e do fluxo de bens e serviços, embora alguns não concordem com isso, mas alguns economistas não concordam, mas é verdade. Então, manter o controle desse fluxo. Esse é o objetivo principal de um sistema financeiro nacional, ok? E qual é a utilidade dele? A utilidade do sistema financeiro, de um sistema financeiro, é justamente evitar que haja descontrole, evitar que haja problemas neste fluxo, nessas transações, ok? Dentre outros objetivos, como veremos aqui, este é o principal. Ok, mas o que é o Sistema Financeiro Nacional? Então, o Sistema Financeiro Nacional, ele é o conjunto, agora sim, né? Nós podemos falar aqui de uma definição para o Sistema Financeiro Nacional. Ele é um conjunto de instituições, famílias, governos, regras, protocolos, etc., que juntos e funcionando harmoniosamente vão contribuir para o equilíbrio deste fluxo de monetário, né, e dos fluxos de pagamentos entre esses agentes econômicos. Olha que interessante, está começando a ficar bom o curso, porque você já está percebendo aqui, que a gente tem aqui um objeto de estudos, né? Então, o nosso curso de conhecimentos bancários já tem um objeto de estudos. O objeto de estudos é o Sistema Financeiro Nacional. Agora, como nós vamos estudar o Sistema Financeiro Nacional? Nós vamos estudá-lo com foco nas instituições. A gente vai falar de diversos tipos de instituições aqui, a gente vai classificá-las e você vai ver como vai ficar bem fácil encarar esse curso. Olha aqui uma classificação. Essa é a classificação mais utilizada, né? Daqui a pouco a gente vai ver outra, a gente vai ver que as provas têm mudado essa classificação, têm preferido uma segunda classificação, que a gente vai ver aqui, mas essa classificação é a adotada pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional. Tudo bem? Na dúvida, estudaremos as duas. Mas quero te dizer que se você, por exemplo, estiver usando esse tema, esses dados aqui numa redação, por exemplo, você vai precisar, será mais interessante se você utilizar a classificação que eu vou chamar aqui de oficial, tá bom? Como é a composição do Sistema Financeiro Nacional? Bom, você tem órgãos normativos, entidades supervisoras, né? E demais operadores. Aqui a gente coloca entidades supervisoras para não confundir com a definição de órgão lá do direito administrativo, né? Lá em direito, para você não se confundir. Até porque nós vamos ver aqui que há algumas autarquias aqui, por exemplo, o Banco Central do Brasil, né? Uma autarquia, Comissão de Valores Mobiliários. Então, para evitar a confusão lá com as definições interessantes do direito administrativo, a gente acaba chamando de órgãos normativos aqui, o Conselho Monetário, o CNSP e o CNPC, a gente vai estudar cada um deles. A gente acaba chamando de entidades supervisoras, atenção, embora uma ou outra prova chame de órgão supervisor, tá bom? É melhor você chamar de entidades supervisoras, né? Devido à definição de órgão lá em direito administrativo, que o órgão não tem personalidade jurídica, né? Então a gente fala entidade para ficar mais fácil, tudo bem? Bom, e os demais operadores? O que nos interessa aqui é apenas que você entenda a função de cada um deles dentro da sua classificação. Então, os órgãos normativos são aqueles que expedem normas, ou seja, aqueles que ditam normas em suas áreas, normas de como os agentes econômicos devem se comportar dentro desse sistema financeiro, tudo bem?
ok? Bom, a gente deve dizer a você que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele é o órgão normativo por excelência. Ele é o órgão normativo cujas normas devem ser seguidas por todos os demais, todas as demais instituições componentes do sistema financeiro nacional. Então, a gente vai ver que o CMN é o órgão normativo por excelência, mas temos outros, como o CNSP e o CNPC, que serão estudados aqui. Todos eles serão estudados individualmente. Entidades supervisoras são aquelas que executam a supervisão em determinada área do sistema. Por exemplo, o Banco Central do Brasil. Nenhuma instituição financeira, como a gente vai ver aqui, nenhum banco, por exemplo, pode começar a funcionar sem a autorização e a supervisão do Banco Central do Brasil, né? Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a gente vai ver que ela fiscaliza a sua área de atuação, a área a área que trabalha com valores mobiliários. Veremos o que é isso. SUSEP, que é a área de seguros, Previc, que é a área de previdência. Então a gente vai trabalhar com todos eles. E os demais operadores? Bom, exceto os que estão citados em órgãos normativos, os que estão citados em entidades supervisoras, os demais a gente vai chamar de todos, chamar todos eles de operadores, tá bom? Então, os bancos em geral, né, bancos múltiplos, bancos comerciais, tal, seguradoras e assim por diante, são operadores do sistema financeiro. E veremos também uma outra entidade que não é nem considerada participante dessa estrutura do sistema financeiro, mas que são entidades que surgiram recentemente e que sofrem, de alguma forma, fiscalização de uma dessas entidades supervisoras, né? Então a gente precisa estudar também, mesmo não pertencendo a essa estrutura do sistema financeiro. Ok? Então, vamos em frente. Aqui nós temos, pessoal, uma outra classificação. Isso aqui é importante, tá? Uma outra classificação, porque provas têm trazido muito essa classificação. Dividir em dois subsistemas, um normativo e um operativo. Mas, professor, eu vou confundir quando aparecer isso aí. Não, você não vai. É só você se lembrar o seguinte. Subsistema normativo serão aquelas instituições que a gente viu que tecem normas, CMN, CNSP e tal. Subsistema operativo são os demais. Então, ok? Para ficar melhor para você, acho que eu não fui bem claro. Subsistema normativo, você coloca aqui dentro as entidades normativas e as supervisoras. Até porque as entidades supervisoras também acabam tendo suas normas próprias, como a gente verá aqui em relação ao Banco Central. O Banco Central, embora a gente tenha classificado o Banco Central aqui em entidades supervisoras, mas ele também tece normas, ok? Então isso aqui não é uma camisa de força, ok? Não é uma camisa de força. Cada um deles pode ter no seu âmbito normas, ok? No seu âmbito, o que acontece o que prevalece é isso aqui. O que prevalece no CMN? Normas. O que prevalece no Banco Central? Supervisão, ok? Supervisão. No entanto, o Banco Central também tem normas. O Banco Central também tem, por exemplo, circulares, cartas circulares, ok? Comunicados. Então, o Banco Central também tem normas, mas a gente entende como o que prevalece a supervisão. Então, aquele subsistema normativo, você vai encaixar nele os órgãos normativos e as entidades supervisoras. Os demais operadores, você encaixa em subsistema operativo. Então, de vez em quando aparece uma questão com uma classificação diferente, uma classificação que não é muito utilizada, né, e que determinada banca vai lá e coloca na sua prova, né? Tivemos até anulações de questões por conta disso. Não que a questão seja mal feita, mal elaborada, não é isso, né? São questões bem feitas, mas que às vezes gera algum conflito na classificação e aí acaba anulando. Tudo bem. E o próprio Banco Central, olha, essa imagem aqui está no site do Banco Central, né? www.bcb.gov.br,
E você vê que o Banco Central também classifica em operadores, supervisores e órgãos normativos. Está aqui, né? Órgãos normativos, Conselho Internacional, CMN, CNSP e CNPC. Supervisores, Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. Ou seja, aquela mesma classificação que a gente deu, a primeira, é utilizada, como eu disse, pelo Banco Central do Brasil. E basicamente é essa aqui, é a que mais cai, entendeu? Embora você tenha a outra classificação que eu disse aqui dos subsistemas. Bom, operadores, o Banco Central mostra aqui diversos operadores, bancos e caixas econômicas, né? A gente vai descobrir aqui que caixa econômica não é banco. Professor Juscelândio, tá maluco? Mas é verdade. Você vai descobrir que, para efeito de provas, né, Caixa Econômica não é banco. Caixa Econômica Federal é uma caixa econômica, não é um banco. Então, é bem interessante esse curso. Administradores de consórcio, bolsa de valores, seguradoras e resseguradoras, né? As entidades de previdência e mais ainda, temos diversos operadores, tá? A gente vai falar aqui sobre cada um deles, não precisa a gente se alongar aqui, não é? Muito bem. Então, a gente vai começar pelo Conselho Monetário Nacional, né? E as autoridades que integram esse conselho. É interessante você observar que Conselho Monetário Nacional, embora seja a entidade normatizadora por excelência, ou seja, as normas que emanam desse conselho devem ser seguidas e observadas e cumpridas por todos os participantes do sistema financeiro. Tá? Todos os agentes econômicos devem seguir essas ordens. Mas, apesar disso, o Conselho Monetário Nacional nada mais é do que os três representantes, as três autoridades que representam o Ministério da Fazenda, né? Ou seja, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional é composto simplesmente por essas três autoridades. Né? Essas autoridades é que votam, né? O presidente tem o voto aqui do desempate, o presidente do Conselho Monetário Nacional é o ministro da Fazenda. Ele tem o voto de desempate aqui. Então, são três autoridades que, inclusive, podem se reunir até por teleconferência, ok? Podem ter uma reunião, o ministro da Fazenda pode estar aqui no Brasil, o presidente do Banco Central no exterior, e fazer uma reunião por teleconferência. Então, não imagine o Conselho Monetário como sendo uma empresa, um prédio que está lá. Não. São autoridades, três autoridades, junto com alguns assessores, a gente vai falar aqui, né? As comissões, há comissões consultivas, né? Há várias comissões consultivas de várias áreas que orientam, que assessoram essas três autoridades. E elas tomam decisões importantes, algumas delas divulgadas, por exemplo, pelo Banco Central, que é o órgão executivo, né, do Conselho Monetário Nacional, e vamos em frente para a gente ver mais novidade. Agora, o mais importante aqui são as funções do Conselho Monetário Nacional. Quais são as funções desse conselho, composto por essas três autoridades, né, com os seus assessores, com suas comissões consultivas, etc. Né? Quais são as funções? Atenção para os verbos, né, são funções, o verbo começa no infinitivo, e eu coloquei os verbos aqui em negrito, para você entender o quão vai ser interessante isso aqui para a gente. Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento. Olha que coisa! Adaptar o volume dos meios de pagamento. O que é volume dos meios de pagamento? Por enquanto vamos dar aqui uma definição bem breve aqui. O meio de pagamento são as formas utilizadas para poder pagar tanto dinheiro vivo quanto cheque, DOC, TED, né, transferências. Então o CMN ele precisa adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional para promover o desenvolvimento. Mas, professor, por que precisa adaptar? A gente vai ver aqui que é preciso não só adaptar, como controlar. Quando se tem muito dinheiro no mercado, por exemplo, você pode ter uma inflação. A gente vai ver isso aqui. Ou seja, por enquanto, entenda que o nível, a quantidade de dinheiro em circulação tem que ser controlada.
Esse controle é feito pelo Banco Central do Brasil, ok? Mas a adaptação é feita pelo Conselho Monetário Nacional, como vamos explicar melhor aqui depois. Próxima função do CMN, regular o valor interno da moeda. Regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários. Lembra que eu te falei? Pois é, é isso mesmo. Quando se tem muito dinheiro em circulação, você pode ter inflação. A gente vai ver aqui, os preços sobem quando os ofertantes percebem que os consumidores estão tendo uma renda melhor, estão com mais dinheiro circulando, aí eles naturalmente elevam os preços. Então é preciso regular o valor interno da moeda. Não só o valor interno, como também o valor externo. Né? Você pode dar uma pausa e pode ler totalmente aí se você quiser. Né? O valor externo. Olha aqui, regular o valor externo da moeda. Né? E o equilíbrio no balanço de pagamento do país. Né? O balanço de pagamento, ele mostra o relacionamento financeiro entre o nosso país e o exterior. Exportações, importações de mercadoria, de serviços, entrada de dinheiro aqui no Brasil, saída. Então o Conselho Monetário Nacional, ele tem que regular também o valor externo de nossa moeda. Esse balanço de compras, vendas, exportações, importações, ele interfere no valor da nossa moeda, do real, da nossa moeda real, em relação às moedas estrangeiras. Para que isso? Para que haja uma melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira. Então isso é função do CMN. Olha o verbo. O verbo está em negrito ali, tá? Regular. O que é regular? Traçar regras, né? Manter um nível adequado também. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas. Olha que interessante. Orientar, professor. Mas a instituição financeira, ela não poderia aplicar o dinheiro dela da forma que ela quer? Aplicar os recursos do jeito que ela quer? Olha essa orientação. Olha que interessante. Tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Por que isso, pessoal? Ora, você acha que uma empresa que tem, por exemplo, no estado de São Paulo, ela tem proximidade de mão de obra qualificada, ela tem proximidade de matéria-prima, ela tem fácil escoamento da sua produção, meios de transporte qualificados e tal. Você acha que ela vai querer, por exemplo, montar o seu parque produtivo lá numa cidadezinha do interior do Amazonas, com todo respeito ao estado do Amazonas, mas é um estado que não tem os meios de transporte que tem São Paulo, por exemplo? Olha, essa empresa provavelmente não vai querer fazer isso. Ela só irá lá para o Amazonas se houver benefícios para ela, tá? Claro, a empresa vai pela proximidade de mão de obra, proximidade de matéria-prima e o escoamento da produção, a venda, né? Ok. Mas se isso não está perto dela, ela foge, ela vai para outro lugar. Daí é onde entra essa orientação. O Conselho Monetário Nacional, ok? Que é público, né? Ele está, na verdade, tentando orientar essas aplicações para favorecer o desenvolvimento harmônico da economia nacional. E não apenas da região sudeste, onde temos os estados mais ricos. Deu para você entender o porquê que nós precisamos ter esse órgão, esse conselho, né? Orientando? Deu para entender? Ok. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamento, que veremos o que é, né? E de mobilização de recursos. Pessoal, aperfeiçoar os instrumentos de pagamento, vou dar um exemplo aqui. TED. Todos vocês conhecem, se você não conhece, vai conhecer comigo neste curso. TED. TED é um tipo de transferência onde você transfere o dinheiro de sua conta em um banco para outro banco no mesmo dia, que a gente chama de economia D+0, ou seja, no mesmo dia. D+1 seria amanhã, no dia seguinte. D+2 daqui a 2 dias. D+0, D de dado, né? D+0, ou seja, no mesmo dia. É um instrumento interessante. E esse instrumento TED não existia. Ele foi uma evolução de quê? Um aperfeiçoamento propiciado pelo Conselho Monetário.
através do sistema de pagamento brasileiro que nós estudaremos aqui. Então é importante esse ato de propiciar o aperfeiçoamento tanto das instituições quanto dos instrumentos financeiros, ok? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Olha, se um banco quebra, né, você já ouviu falar disso aí, ele pode causar um risco imenso para todo o sistema, que a gente chama de economia de risco sistêmico. Quando quebra um banco, quando quebra uma seguradora, etc., você pode ter problemas realmente que afetem todo o sistema. Desculpe. Para evitar isso, o Conselho Monetário Nacional, ele zela pela liquidez e solvência das instituições. O que é liquidez? Resumindo aqui, liquidez é a capacidade de um bem de ser transformado em dinheiro. Então, o dinheiro é a liquidez por excelência, né? E a instituição financeira precisa ter liquidez para honrar os compromissos. Por exemplo, um banco, ele tem que ter dinheiro para pagar o cliente. Quando o cliente vai lá buscar o dinheiro dele, ele quer encontrar o dinheiro dele lá. Então tem que ter essa liquidez, tá? A gente está falando aqui a grosso modo, a gente vai estudar banco aqui e vai ver isso melhor. Por enquanto, entenda que liquidez é a capacidade de um bem de ser transformado em dinheiro. Ou o próprio dinheiro, que é a liquidez por excelência. Solvência já é a capacidade de uma empresa de solver, de pagar suas dívidas. Aí é solvência. Então, se a instituição financeira tem liquidez, tem dinheiro, e está honrando com seus compromissos, está tudo bem. Então, o CMN precisa zelar para que isso aconteça, ok? Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal da dívida pública interna e externa. Essa coordenação das políticas, a gente vai ver aqui, é um assunto interessante. A gente vai ver ao longo do curso, não precisa falar muito sobre isso agora, tá bom? O que eu quero que você entenda é que todos esses verbos, tá vendo? Adaptar, regular, orientar, propiciar, zelar e coordenar, eles se referem a funções do CMN, funções desse Conselho Monetário Nacional, tudo bem? Bom, expressam ações de caráter deliberativo, ou seja, o CMN manda, ele não executa, ele manda, ele ordena, ele delibera, ok? E quem é que executa? Quem executa essa adaptação, essa regulação, orientação? Quem é que executa? Quem executa é justamente o Banco Central do Brasil, que será o nosso próximo conteúdo, tá? Nós temos algumas questões aqui, mas devido ao tempo, a gente vai resolver essas questões no início da próxima aula, tá? A gente vai resolver questões sobre o CMN e depois partir para o Banco Central. Eu espero que você esteja gostando e aguardo você aqui na nossa próxima aula pela Escola do Concurseiro. Até lá, amigo!